Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula dos psicopatas e suas psicopatias. E não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e, sobretudo, de fazer sua tarefa que é dar uma síntese e comentar sobre a aula, tá bom? Desse curso, tá bom? Psicopata, como nós estamos tratando até aqui, eles são desprovidos de medo, viu? Desprovido de medo. O medo trata-se de uma emoção primária que atua como um mecanismo de defesa, ou seja, ela é necessária para a nossa sobrevivência e, sobretudo, nos impede de tomar decisões incoerentes. Então, o medo é um presente de Deus para a nossa vida, porque o medo nos modela, nos controla. É o medo que faz a gente olhar para um lado e outro da rua para poder atravessar. É o medo que faz a gente não tomar decisões de forma abrupta, impensada. Então, o medo nos protege. O medo é um mecanismo de defesa. Isso o psicopata não tem. Bom, o medo proporciona sensações psicológicas e físicas desagradáveis. O medo provoca sensações como suor nas mãos, coração acelerado, boca seca, tensão muscular, tremores e até náuseas e vômitos. Para os psicopatas, esse tipo de emoções ou sensações não significa absolutamente nada, pois o medo é algo que os psicopatas jamais experimentarão. Para os psicopatas, o medo, como a maioria das emoções, é algo incompleto, superficial, cognitivo por natureza. Apenas um conceito de linguagem e não estar associado às alterações corporais. Olha, isso aqui é muito louco, porque o psicopata, para ele não faz sentido e não tem significado algum. Alguns presidiários identificados como psicopatas foram submetidos à visualização de cenas de conteúdo chocante. Esse conjunto de imagens editadas mostrava, entre outras coisas, corpos decapitados, torturas, eletrochoques, crianças esquálidas, com mosca nos olhos e gritos de desespero. Enquanto as pessoas comuns ficariam arrepiadas e com reações físicas de medo só de imaginar tais situações, esses psicopatas não apresentam sequer variação dos batimentos cardíacos. Então, dentre tantas outras técnicas que eles usam com os psicopatas para ver, técnicas também diagnóstico, para ver o seu sentimento diante de situações como estas, né? Colocar perante ele telas com essas. Uma pessoa comum não consegue ver, fica apavorado, pressão baixa. O psicopata não esboça quaisquer emoção diante disso, porque ele não sabe. Ele pode até querer mentir ou disfarçar que está sentindo, mas os aparelhos que estão conectados a ele vai demonstrar diferente, que ele não está se importando ou sentindo quaisquer emoção de misericórdia relacionado ao que ele está vendo. Experimentos de laboratório que utilizam registros biomédicos têm mostrado que os psicopatas não têm as respostas psicológicas normalmente associadas ao medo. O medo impede que façamos coisas erradas. Faça isso e vai se arrepender. Isso não acontece com os psicopatas. Eles simplesmente mergulham de cabeça. Talvez sabendo o que pode acontecer, mas sem dar a mínima para isso. Entendeu? Sem dar a mínima para a situação. Então, o medo não faz parte do cotidiano. O medo, assim como tantas outras emoções, ou uma parte delas, é de natureza incompleta, rasa e, sobretudo, amplamente cognitiva e não envolve o turbilhão fisiológicas que a maioria de nós acha distintamente inconveniente e quer evitar ou reduzir. Então, os psicopatas, o medo não faz sentido. São desprovidos de medo. Tá com medo de ser preso? Tem medo em parte. Mas a questão de ser preso, de ter os holofotes perante ele, dá uma espécie de tesão emocional também. Que é isso que eles gostam.
né, de serem vistos, ser aplaudidos, ser tido como heróis. Isso vai se tornar também uma espécie de manobra de manipulação. Porque são habilidosos em manipular tudo para eles. E vão se fazer de vítima até conseguir que isso aconteça de forma extraordinária. Psicopata, eles são mentirosos, são matreiros. Quero ler aqui para vocês algumas características para a gente finalizar essa aula. Olha só. Os psicopatas são desprovidos de medo. Aquilo que nos causaria arrepio para os psicopatas não passa de algo comum, como passear pela varanda serena de uma casa. Para os psicopatas, esse tipo de emoções ou sensações não significa absolutamente nada. Enquanto as pessoas comuns, fisicamente arrepiadas e com reações físicas de medo, só de imaginar tais situações, esses psicopatas não apresentam sequer variação de batimentos cardíacos. Manipular, mentir e enganar são talentos naturais e corriqueiros dos psicopatas. Os psicopatas apresentam real orgulho da sua impiedosa habilidade de mentir. As mentiras são tão bem elaboradas a ponto deles olharem nos olhos dos indivíduos com os olhos marejados de lágrimas e dissecarem suas supostas histórias. Algumas pessoas falam, né? Se quer saber se alguém está mentindo, pode ver que ele não olha nos olhos. O psicopata olha no olho e chora, viu? O psicopata, portanto, não costumam se relacionar com indivíduos por questões emocionais verdadeiras, mas sim para se aproveitar do que essas pessoas têm ali a oferecer. Os psicopatas possuem um extraordinário poder de importunar e de nos hipnotizar com o objetivo maquiavélico de anestesiar nossa capacidade de julgamento e nossa racionalidade. Então, dentre esses tantos outros pontos, né, como por onde eles passam deixa o rastro de destruição, com uma imaginação fértil e focada sempre em si próprios. Os psicopatas também apresentam uma surpreendente indiferença à possibilidade de serem descobertos em sua... Eles estão nem aí se for descoberto. Não estão nem aí, não ligam para isso não. Os psicopatas, se eles forem descobertos, se eles forem pegos nisso, para eles não faz nenhum sentido, né? E eles vão cumprir a pena dele ali tranquilamente, que sabe cumprir, e não vão morrer de infarto não por estarem presos. Então, espero na próxima aula. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e de fazer o comentário aqui como nossa tarefa do nosso curso de psicopata e suas psicopatias.